Convido a vereadora Luciene Fachinelli, nossa Lu Fachinelli, para que apresente seus convidados na data de hoje do movimento Uberaba com a Vacina. Boa noite, Liliane Alemar. Agradecemos a presença dos que estão saindo agora. Fiquem na paz. Marcinho, beijos. Os convidados não são meus. Eu e o Jamal estivemos essa semana passada, juntamente com a turma da Provacina, ouvindo a Liliane, ouvindo o Fabrício Augusto de Araújo, ouvindo a Gisélia Aparecida Couto Tomás, o Carlos Alberto Marques Júnior, a Fernanda de Lima Almada. Na mesma hora, tive o cuidado de mandar o Meet para o Luizinho, que não pôde participar no momento, para o Jamal, que atendeu de prontidão, mas no final o Luizinho entrou também, para ouvir as meninas, essa turma da Provacina, que já que nós estamos nesse momento, depois da CEI, elas nos acompanharam durante 15 horas naquele nosso evento, e o Uberaba inteiro acompanhou, né? Foi o dia que nós mais tivemos movimento na TV Câmara. Então, nós abrimos uma sala no Meet e nós fomos ouvi-los. A Lili falou para mim, Lu, nunca tivemos voz na Câmara, já procuramos outros vereadores, mas nós não tivemos resposta. Os vereadores só falaram para a gente, estou com vocês. Aí eu jurei não usar o termo mais estou com vocês, e sim, estamos juntos. Trouxemos vocês aqui agora, e num breve relato, o movimento Uberaba Pró-Vacina iniciou-se na cidade perante a necessidade da população de Uberaba lutar pela correta aplicação do Plano Nacional de Imunizações, cujo não cumprimento estava colocando em risco o processo de vacinação contra a Covid-19 na nossa cidade. Começou como movimento de profissionais de saúde e hoje se caracteriza como movimento popular da coletividade local pela vacinação correta de todos e todas uberabenses. Se vocês me permitirem, fica conosco agora Liliane Alemar nos próximos 20 minutos. Pode se apresentar, Lili, por favor, seja bem-vinda. Muito obrigada, Lu. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais parlamentares que estão aqui eleitos por todos nós, né, que hoje se encontram aí frente a tantos desafios, né, e nos representam em meio a uma pandemia incerta e duradoura. Boa noite, demais autoridades dos três poderes, que aqui também estão, representantes institucionais aí do segundo e terceiro setores. Boa noite, uberabenses, que acompanham essa plenária e que desejam e merecem tanto tempos de saúde e paz. Eu quero inicialmente agradecer muito por esse espaço a mim concedido, pela aceitação do meu pedido, aí transitado pela nossa querida Lu, especialmente aos presentes vereadores, porque também são todos vocês que têm apoiado através do acompanhamento das nossas redes sociais e multiplicando as nossas divulgações diárias nesses incansáveis 49 dias consecutivos que a gente não descansa de segunda a segunda. Muito obrigada especialmente, Lu, que nos recebe aqui agora, aos queridos também Rochelle, Luizinho, Jamal e Caio, que abriram espaço de escuta para nós durante a nossa trajetória, nos acolheram, receberam as nossas angústias, os nossos posicionamentos técnicos, os nossos estudos. Eu agradeço ainda mais, gente, a todos os que aqui eu represento. Inicialmente, eram competentíssimos profissionais da saúde, mas agora são todos cidadãos uberabenses, incluindo o Movimento Advogados pela Vida, o Grupo Uberaba SOS e demais que clamam ainda pelo seu direito à imunização para a Covid-19 em Uberaba. Eu sou Liliane Limar, incurável otimista, cheia de esperança e fé, natural e desenvolvida em Uberaba, profissional da saúde, psicóloga, e aqui eu vos falo no lugar de cidadão uberabense, sem nenhum cunho político ou conflitos de interesse. Eu sou mestre e doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Toronto, e é com foco mais específico em epidemiologia e preventivismo, promoção de saúde do nosso povo que eu falo aqui. Eu peço a sua licença para quebrar o meu hábito, porque eu sou professora e eu não gosto de ler, principalmente discursos, mas como eu tenho pouco tempo e muito a dizer, eu não quero correr o risco de cortar nenhum ponto, e por isso eu vou fazer uma leitura discursada, tá bom? Mas eu quero iniciar apontando que nós estamos vivendo um cenário muito grave, que exige que cada um de nós pense mais em saúde e vida do que em morte e doença.
até para que a gente consiga nutrir, aí, alimentar recursos internos para enfrentar o nosso cotidiano de risco. Portanto, eu pretendo que a minha fala seja o mais simples, clara e leve possível, até porque a gente está no final de noite e todos nós merecemos essa leveza. Mas eu quero que seja profunda e marcante essa fala, no intuito de permanecer nos pensamentos de vocês e influenciar as decisões de vocês tangentes ao tema Covid de hoje por diante. O movimento Uberaba Pró-Vacina, que eu represento nessas palavras, ele iniciou no dia 19 de maio de 2021, sob o nome inicial de Saúde Uberaba Pró-Vacina, quando profissionais da saúde perceberam que as vacinas contra a Covid já tinham parado de ser distribuídas para esse grupo ainda no início de abril de 2021 aqui no município. E isso confrontou muito a realidade que a gente vivia, porque a maior parte dos profissionais ainda não tinha sido vacinados e se expunham diariamente ao risco de contaminação, enquanto lutavam pela saúde e bem-estar daqueles que estavam sob seus cuidados. Inicialmente, nós éramos 143 profissionais da psicologia. Nos unimos e logo profissionais de outras áreas se juntaram e totalizaram muito rapidamente 1.930 assinantes, incluindo dentre eles os funcionários do HC e os odontólogos que também já tinham se mobilizado antes. Juntos, nós formamos 24 líderes de diferentes áreas, que se dividiram entre elaborações de artes visuais informativas, elaborações de ofícios e e-mails, relações diplomáticas com autoridades e instituições, gravações de vídeos, aprofundamentos científicos, administração de redes sociais, dentre todas várias outras funções que são muito alheias à nossa prática. Todos nós éramos profissionais de saúde. De forma extremamente organizada e com objetivos muito claros de exigir transparência no sistema de vacinação da cidade e de conquistar a imunização para cada trabalhador da saúde, em poucos dias nós conseguimos grandes retornos. Foram aí documentos de correspondências de autoridades sanitárias e as nossas próprias vacinas, inclusive das nossas equipes de apoio, secretárias, porteiros, gestores, equipes de limpeza. Embora o processo continuasse longe do que nós chamamos de transparente, em 4 semanas nós completamos a vacinação em primeira dose de aproximadamente 20 mil trabalhadores de saúde da cidade, mas ainda que não tivesse chegado as remessas de vacina específicas para o nosso público. Então, nós temos conosco registros e documentos disponíveis para que todos vocês possam consultar e conhecer. Um verdadeiro museu de documentos. Essa luta que foi rápida, mas muito intensa, ela é muito rica de fatos. E esses fatos nos deram base para a gente optar por não finalizar a nossa movimentação quando nós alcançamos a nossa vacinação, que era uma causa muito nobre, nos garantida por lei na fase 1 do Plano Nacional de Imunização, que é o PNI. Então, tendo a consciência que seria de extremo egoísmo nosso receber as nossas vacinas, e aí, então, a partir da nossa organização e dedicação, ficarmos por ali e parar os movimentos, a gente seria egoísta de deixar os demais cidadãos descobertos de apoio, principalmente aqueles que não teriam classes para dar voz a eles. Mais ainda, a nossa organização nos levou a ter clareza sobre diversos equívocos ocorridos no planejamento e distribuição das vacinas da Covid aqui em Uberaba. Nesse sentido, eu preciso destacar que a trajetória e o amadurecimento do nosso movimento, assim como os nossos estudos, pesquisas e a fatídica plenária que acompanhamos por 15 horas nos dias 16 e 17 de junho, nos ofereceram mais dados confiáveis e respostas que os canais de informação oficiais da Prefeitura Municipal de Uberaba. Visto que, diante de várias tentativas nossas, nós nunca obtivemos nenhum retorno aos nossos ofícios enviados por diversos meios à gestão municipal. Então, retomamos o fato que chegamos a estar presencialmente com a prefeita e a equipe técnica da vacinação municipal no dia 31 de maio. Nós éramos profissionais de saúde, com formação em saúde pública, ofertando voluntariamente o nosso apoio, o nosso trabalho, o nosso conhecimento em prol do momento pandêmico do nosso município. Ambos, prefeito e servidores presentes, se comprometeram a permitir nosso acompanhamento próximo do processo de vacinação. Assinaram ata firmando esse acordo, mas continuaram não cumprindo e seguimos até o momento com dificuldades em acessar os dados transparentes e atualizados. Em síntese, nós estamos aqui, eu e esses demais líderes que compõem comigo o movimento, vacinados, fortes e ainda mais coerentes nos propósitos de continuar lutando por transparência na vacinação, corrida por esclarecimentos e justiça para possíveis ilegalidades ocorridas no processo e efetivo combate à gravidade da situação de saúde pública instalada em Uberaba, concretamente mais grave que constatada em todo o restante do nosso país. E aí eu peço uma licença para vocês, para usar alguns números, para mostrar de forma clara o que eu estou dizendo.
No domingo agora, dia 4 de julho, o Brasil demonstrou indicadores que, comparados aos de Uberaba, nos deixaram muito preocupados. O que isso quer dizer? Taxa de letalidade. Enquanto no Brasil 2,8% de pessoas morrem de Covid, em Uberaba são 3,39%. Taxa de mortalidade. Em cada 100 mil habitantes, no Brasil, morrem 249,5. Em Uberaba, a cada 100 mil habitantes, morrem 339,3. Incidência de Covid também é maior aqui que no Brasil. Enquanto para cada 100 mil habitantes no Brasil, 8.931,7 são contaminados, em Uberaba são 10.042,3. São 2.000 habitantes a mais. Assim sendo, gente, em Uberaba, ainda nessa semana, é agora, de 4 de julho, contamina-se mais que em todo o Brasil. Morre-se mais de Covid em Uberaba do que em todo o Brasil. O vírus aqui é mais letal que em todo o país, que já não se encontra numa situação muito confortável no cenário mundial. O que nós queremos dizer é que sabemos que o combate ao Covid é um grande desafio que traz a necessidade de que todos nós façamos a tarefa de casa, ficando em casa quando possível, mantendo o distanciamento social, usando máscaras adequadamente e higienizando as nossas mãos, mas nós precisamos destacar intensivamente que semelhantes e nada ingênuos erros de planejamento e execução que ocorreram até aqui não podem mais ocorrer, sob risco de tudo que a gente fez até agora, isolamento, trabalho dos profissionais, esforços econômicos, ser jogado fora. É nesse sentido, né, que a gente precisa refletir que não são as autoridades, os servidores, os profissionais da saúde ou os fura-filas egocêntricos ou cidadãos comuns sem defesa de classe que são prejudicados. Somos todos nós coletivamente derrotados, se isso acontecer. Vamos entender melhor isso. Na esfera epidemiológica, quando analisamos os dados fornecidos pela Prefeitura através dos boletins diários, em paralelo com os decretos municipais relacionados ao distanciamento social, nós observamos o quanto o impacto das medidas restritivas impostas pelo município é evidente, tanto no número de casos confirmados de Covid quanto no número de óbitos. O movimento Uberaba Pro Vacina fez um estudo confrontando esses dados e encontramos resultados extremamente alarmantes. Vamos lembrar que estamos usando aqui dados publicados, que a gente sabe que não são confiáveis, mas, infelizmente, era o que a gente tinha. E ainda assim, vimos resultados alarmantes. Observamos que os números de casos confirmados de Covid em Uberaba estavam aumentando exponencialmente no final de fevereiro de 2021. A temida segunda onda estava evidente para todos. Não tratava apenas de fala sensacionalista de matemáticos que descreviam. Foi então publicado um decreto no dia 7 de março proibindo atividades socioeconômicas, eventos, visitas sociais, atividades esportivas, bem como aulas presenciais em instituições de ensino. Na semana seguinte a essas medidas, o número de casos confirmados em Uberaba caiu de 885 casos para 685, evidenciando o impacto positivo da gestão enquanto influenciadora e formadora de comportamento coletivo e do distanciamento social para a redução de transmissão do vírus. Apesar da resposta positiva às medidas de distanciamento social e por causa dela, entendeu-se estar confortável para as flexibilizações. E na semana seguinte, em 13 de março, foi publicado outro decreto permitindo a prática de esportes em clubes, funcionamento de salões de beleza, parques e praças, instituições religiosas e feiras livres. Com a redução das medidas de distanciamento social, o número de casos confirmados de Covid voltou a subir já na semana seguinte. E aí o número de resultados positivos do vírus foi para 1.143. Mesmo com o aumento desses casos, novo decreto foi lançado no dia 19 de abril, permitindo a abertura dos centros comerciais em geral e o consumo de alimentos nos bares e restaurantes. Novamente, o impacto da transmissão do vírus ficou evidente. Subiu para 1.306 casos confirmados do vírus na semana seguinte. E isso continuou subindo para 1.319 na semana de 16 de maio. Nesse período, a vacinação em idosos e os grupos prioritários foi intensificada, e isso refletiu nos números de casos confirmados na semana de 6 de junho. O número de diagnósticos caiu para 913. Mas, novo decreto foi publicado pela Prefeitura, dessa vez permitindo academias, clubes sociais, passeios turísticos, trenzinho e atividades de ensino presenciais. E aí, nesse sentido, mesmo com a intensificação da imunização da população na cidade, o número voltou a subir, chegando a 1.087 na semana de 13 de junho. Então, ignorando os dados, a Prefeitura republicou um último decreto em 26 de junho, aumentando a flexibilidade no distanciamento social,
permitindo agora parques infantis recreativos, cinemas e eventos corporativos. Resultado, na última semana, mesmo com toda essa intensificação de vacinação que vocês viram para profissionais da saúde, da educação e por idade, tivemos uma marca de 839 casos novos confirmados, o que indica aí uma queda devido à evolução da imunização, mas essa queda é menor do que a esperada, inclusive porque a maior parte desse pessoal que foi acelerado agora só vacinou a primeira dose, não tomou a segunda dose da imunização. E aí a gente precisa destacar o risco no aumento da circulação de novas variantes do vírus. E aí, gente, infelizmente temos o triste exemplo do Lar André Luiz, que vive hoje, nesse momento, exatamente nessa hora, um problema grave com a contaminação e recontaminação e agravo para óbitos de idosos já vacinados nas suas 2 doses. E aí temos evidência científica internacional mostrando para a gente que o distanciamento social ele deve seguir paralelamente ao processo de vacinação acelerada. Caso contrário, as variantes do vírus que vão ser propagadas vão ser muito complicadas e colocar todos nós em risco, inclusive a população já imunizada e as crianças e jovens que antes não demonstravam aí profunda afetação com o vírus. Nesse termo, gente, discute-se agora o inverso do distanciamento social, porque agora a reflexão é sobre o retorno presencial às aulas, enquanto a gente não percebe cuidados com a imunização completa dos professores que ainda não tomaram sua segunda dose, e aí também não vemos obras ou divulgação de valores investidos para adequação estrutural das escolas para as necessidades sanitárias atuais. Os prédios que antes já eram precarizados pioraram ainda mais a situação com esse 1 ano e pouco de abandono e agora precisam receber famílias e crianças na fase pandêmica mais grave de toda a nossa história. Já pensaram ou já elaboraram algum plano de contingência para alguma situação de surto viral que ocorra em uma dessas escolas? Porque nas escolas privadas, quando voltaram, tinham vários planos de contingência. Quando uma criança entrava em contato com o vírus, ela tinha que ficar em casa e acompanhava a aula de casa, que era filmada com uma filmadora na sala de aula. Foi falado alguma coisa de colocar a câmera de filmadora em todas as salas de aula do município e do estado? É possível retornar às aulas sem que isso seja minimamente feito ou vai esperar acontecer para começar a planejar? Esse não foi um erro já acontecido lá atrás? E como impor que crianças não se alimentem durante o período de permanência na escola, sendo que a maior parte das crianças das escolas públicas vão à escola exatamente para ter o que comer? E já pensaram na importância da nutrição adequada para o processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil? Como cobrar que as nossas crianças aprendam, se lá elas estão sem se alimentar? Anteontem foi publicado um recente estudo no nosso próprio estado, Minas Gerais, realizado em parceria entre a UFMG, a Universidade Estadual de Montes Claros e a Universidade de Califórnia, San Diego. Nesse estudo, que foi o maior desse grupo no mundo, através da utilização de um grande banco de dados coletados por profissionais da linha de frente do SUS e de hospitais particulares da região, 11.613 crianças e adolescentes hospitalizados entre março de 2020 e janeiro de 2021 foram estudadas. Como resultado, Dr. Eduardo Oliveira, pediatra e professor titular do Departamento de Pediatria da UFMG, diz: a Covid-19 em crianças e adolescentes era considerada não preocupante na maioria dos casos. No entanto, no Brasil, nos deparamos com uma proporção de casos de morte durante a internação hospitalar praticamente 8 vezes maior do que esperado. Foi uma desagradável surpresa. Lembrando, no final de janeiro, uma revisão sistemática feita em 138 países colocou o Brasil como o país com maior taxa de óbitos de jovens por Covid em todo o mundo. De novo, um recorde nada agradável para o Brasil. Tenho todos esses artigos, tá, gente, que são de fato científicos, não são noticiários, para que vocês todos possam estudar, caso desejem. E aí, falando da rede de saúde pública. Aí a gente acha que a situação, que é grave, ainda pode ser superado. Afinal, a maioria de nós, não sei porquê, colocou nas nossas cabeças que crianças e jovens não sofrem com a Covid, apenas transmitem o vírus. Pois estudo recente realizado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, casa que eu sou muito grata pelos meus primeiros passos profissionais enquanto pesquisadora de pós-graduação, e viva o SUS, por isso que eu estou aqui, mostra crianças e jovens que tiveram Covid, mas ficaram assintomáticos, não sabiam nem que tinham se contaminado, e nos meses seguintes indicaram quadros de comprometimento neurológico, apresentando desde leves dores de cabeça a inflamações cerebrais graves com perdas do desenvolvimento motor, constantes quedas, dificuldades em prestar atenção, perdas de memória e alteração do comportamento e humor. E aí, gente, às vezes falar em dinheiro faz com que a gente perceba melhor a gravidade da situação.
principalmente quando retomamos importante fala que ouvimos de todos vocês o ano passado, que vocês desejariam trabalhar não pelos 4 anos de gestão, mas pelo futuro bom da nossa cidade. Vocês já pensaram no custo que cada uma dessas crianças e jovens sobreviventes ao Covid, mas com comprometimento, representará ao Estado? Quantas consultas, internações, processos cirúrgicos elas precisaram realizar em decorrência do Covid que elas tiveram? Já pensaram no valor de medicamentos de uso contínuo, exames de alto custo, como tomografias e ressonâncias de crânio, elas vão precisar realizar durante a vida? Quantos serviços e equipamentos que ainda não existem vão precisar ser criados para acompanhar duradouramente essas crianças na rede de saúde e educação da cidade? Envolvendo, inclusive, equipes multidisciplinares e estrutura de equipamentos que a gente ainda não tem por aqui. Materiais específicos de neuroreabilitação. E ainda, com todo esse investimento, já pararam para pensar que não é garantido que essas crianças consigam um dia ir para o mercado de trabalho com sucesso e retornar ao Estado o valor que foi investido nelas? Ou será que elas vão precisar se aposentar e sobrecarregar aí a nossa previdência? Multipliquem isso pela quantidade de crianças que estão para voltar agora sem alimentação às salas de aula daqui a poucas semanas. Vocês estão dispostos a esses riscos? Porque toda essa estrutura já precisa ser planejada e ser bem pensada. E isso já está sendo exigido para os jovens e adultos, e tantos jovens e adultos brasileiros que sobreviveram ao Covid, mas com essas mesmas limitações e não estão sendo reaproveitados no mercado de trabalho. Na esfera econômica, a ausência de política pública que de fato controle a pandemia no Brasil pode acarretar consequências de natureza jurídica, tais como passivos trabalhistas, ações cíveis, ações regressivas do Estado em face dos empresários, além de aspectos criminais. Isso acontece porque a caracterização individual da morte ou doença envolvendo a Covid, que vale ressaltar, né, que não tem estudo sobre o impacto da doença no organismo do trabalhador, pode vir a ser caracterizada como acidente de trabalho e doença ocupacional. A caracterização do nexo causal entre moléstia e ambiente de trabalho acarreta importantes consequências às empresas, como, por exemplo, a emissão de comunicação de acidente de trabalho, estabilidade acidentária, recolhimento de fundo de garantia de tempo de serviço, seguro de vida e até mesmo compensações de ordem moral e material. E é ali, na Lei número 8.213 de 1991, em seu artigo 120, a Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de negligência, no seu item 1º, quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva. Quando se fala em ação regressiva do Estado contra o contribuinte, estamos alertando pelo pagamento de pensões por mortes, aposentadorias por invalidez, auxílio-doença decorrente do ambiente de trabalho, em que EPIs fornecidos e o distanciamento determinado não são observados pela empresa. Um exemplo, em caso de uma criança que receba uma pensão por morte, o tempo de recebimento dessa pensão poderá ser cobrado pelo Estado à empresa, e ao empreendedor individual e até mesmo ao empregador doméstico. Em caso de invalidez, essa ação regressiva poderá ser por toda a vida do dependente vivo. No caso de aposentadoria por invalidez, o tempo que será cobrado pelo Estado pode ser pelo tempo de vida desse trabalhador. Ou seja, o preço da economia, dessa fala de que a economia não pode parar, em passivos trabalhistas, pode transcender aos bens pessoais dos sócios da empresa e causar uma dívida impagável, algo que dificilmente será recuperado, tendo em vista o aumento volumoso do pagamento de pensões por morte pelo INSS. Sendo assim, o que a flexibilização nesse momento sugeriria beneficiar empresários, produção e economia locais, em breve poderão repercutir em perdas muito mais irreversíveis, considerando as ameaças jurídicas futuras. Para tanto, nós não trazemos só problematização, mas também apontamentos resolutivos de ações efetivas para o prosseguimento do combate seguro e economicamente responsável ao Covid na cidade de Uberaba, tomando por base todos os princípios científicos que já foram expostos aqui para vocês. O primeiro é a aceleração do processo de vacinação por faixa etária. E, nesse sentido, não é possível fazer sem estratégias como a xepa da vacinação, todas as doses que saem vão para aquele ponto de vacinação, precisam ser aproveitados e não vão retornados para os seus depósitos ao final do dia. Repescagem aos sábados, fazendo com que a população se organize para vacinar no dia da faixa etária dela e não fique aberto para poder ir qualquer dia, porque isso impossibilita nosso planejamento adequado. Segundo, medidas preventivas não farmacológicas com fiscalização intensa. Nesse sentido, cada agente, cada autoridade precisa ocupar de fato a sua responsabilidade educativa e formadora de comportamento comunitário. Cada um de nós é responsável pelo modelo que a gente oferece.
Então, essa história de liberdade de ir e vir não é bem por aí. Nós precisamos controlar, fiscalizar de fato o comportamento de todos nós. Sim, lockdown de 3 semanas, o que é sugerido mundialmente, especialmente no Brasil, pelo epidemiologista Dr. Pedro Halal e toda a sua equipe de estudo, enfatizando a necessidade desse distanciamento para que exista a redução da taxa de circulação e um respiro para proteger dos agravos que estão chegando da terceira onda, que não é, novamente, sensacionalista. E um quarto ponto, plano de suporte econômico para os pequenos empresários durante essas 3 semanas. Da mesma forma que a criação de um auxílio emergencial municipal, como nós temos os exemplos de sucesso nos nossos vizinhos e amados Araxá e Sacramento. Finalizando, eu quero deixar 2 perguntas para os senhores e um grande pedido. As minhas 2 perguntas são: primeiro, quem dessa casa são os representantes da Câmara Municipal de Vereadores no Comitê Operacional Municipal? E como as decisões são tomadas lá? Isso é um ponto importante porque a gente não encontrou essas respostas. Segundo, essa Câmara Municipal poderia nos ajudar na figura de cidadãos e profissionais de saúde pública a ter acesso e acompanhar os dados transparentes e confiáveis da pandemia na cidade? Pois nós sabemos que os boletins frequentemente nos trazem informações muito inconsistentes e conflitantes. É difícil para a gente estudar os boletins, gente, porque o tempo todo a gente não sabe de onde os dados vieram. Sobre o nosso pedido final, embora nós não tenhamos focado na nossa fala, né, em evidentes, principalmente para mim que sou psicóloga, impactos sociais e emocionais que estamos sofrendo com a pandemia, eu venho fazer um apelo de coração para vocês, em nome do meu amado tio Luiz, de tantos colegas de saúde, de demais familiares e amigos de todos vocês que estão aqui. Todo dia eu assisto as plenárias e vejo todo dia vocês fazerem, infelizmente, menção de pessoas amadas que não suportaram ou não sobreviveram a essa guerra. Nossos representantes, abrandemos a terceira onda que está para chegar. Caso nós ignoremos todos esses fatos aqui apresentados, repetiremos os mesmos erros já cometidos antes, né? Que já foram cometidos antes, e aí todos os nossos esforços, como eu já disse, por parte de todos os profissionais da saúde que estão exauridos desde março de 2020, não descansam, não fazem finais de semana, não tiram férias, e estão perdidos, né? Que todo o nosso sistema de transferência hospitalar está todo detonado, vocês sabem muito bem disso, tudo isso vai ser jogado fora. Todos aqueles que ficaram isolados, controlaram seu comportamento, sofreram, estão estressados, brigando, conflitos familiares, tudo isso vai ser perdido. Tudo que a gente fez até aqui vai ser perdido. Todas as medidas de adaptação, fortalecimento da economia também vão ter sido em vão, já que as consequências a longo prazo podem ser mais permanentes e mais danosas do que as que estão sendo levadas em consideração nesse momento. Não é hora de sermos adolescentes imediatistas, pensar só no hoje. Novamente, agradeço pelo tempo, pela atenção de vocês e estou aqui disponível para esclarecimentos que vocês considerem necessários. Muito obrigada. Liliane, eu te dou os parabéns, acho que em nome da turma toda, mas vamos fazer algumas perguntas, se vocês assim entenderem por causa do tempo, são 20 horas e 36 minutos, mas deixo aqui já como última fala minha, o meu agradecimento por você ter vindo, o espaço por nossos colegas terem permanecido aqui com toda atenção, eu percebi no rosto e no olhar de cada um a atenção que eles te deram. Contra dados não tem argumento. A pergunta que eu ia te fazer, que era a única, que estratégia vocês do Uberaba Provacina percebem como a melhor para acelerar a vacinação na cidade, para nos proteger da tão temida onda? Você respondeu em quatro observações, eu acredito 5, acredito que você foi muito feliz. Se alguém quiser aprofundar nesses parâmetros que você traçou, os meninos vão ficar à vontade agora. Eu te agradeço e muito obrigada por nos esclarecer tanto. E só para contribuir, desculpa aí interferir na fala, e até num tom